Inter ganha, Wagner Martins, 2-1 aqui do Ceará. Hoje, a camisa vermelha ganhou. Hoje, a camisa colorada esteve em campo e ganhou esse jogo. Como? Eu não sei. Talvez pela força do celeiro, da base, de um jogador que foi o personagem do jogo, o Ricardo Matias. Se os experientes, se as referências não tiveram capacidade para resolver esse jogo, mesmo com um jogador a mais, o Ricardo Matias teve a personalidade que eu quero em cada jogador que veste a camisa do Inter. O Ricardo Matias teve isso. Ao invés de afundar por causa de um gol contra, ele vai lá e faz uma jogadaça e constrói o gol salvador. O gol que está tirando o Internacional da segunda divisão. A força da base, de um menino que sai das categorias de base do Internacional para resolver esse jogo, que ninguém conseguia resolver. O treinador incompetente que não encontrou soluções. Um time que mais uma vez viu as suas lideranças afundarem. Mas isso é história. Ou melhor, talvez nem a história conte isso. O que vale agora são os 3 pontos conquistados pela camisa que calou 40 mil torcedores e que colocou o Ceará no lugarzinho deles. O Inter é gigante! O torcedor colorado, ele nunca está preparado para o que esse time é capaz de fazer em 2025. Eu me preparei bastante para esse jogo, Jorge. Posso te dizer que, olha, fiquei imaginando o que poderia acontecer. Sabia que seria um jogo muito difícil, pela pressão, né, do estádio, do Castelão, de todo o ambiente que foi criado. Repercutiu uma declaração minha aqui no Sala, uma afirmação minha, repercutiu na imprensa lá, com os jogadores, inclusive, eu dizendo que o time do Ceará é fraco, mas eu não avisei o Brasil que o Ceará é fraco. Tá todo mundo vendo que o time do Ceará é ruim, é fraco. E que, na minha visão, o Inter, com os jogadores que tem, tinha a obrigação de chegar lá e ganhar o jogo. Agora, com um jogador a mais em campo, desde os 10 minutos? 5. Antes? 5 minutos? Não, o Inter jogou 90 minutos com um homem a mais. Mais de 90. Se a gente analisar os de Teve novo. A expulsão do Carboneiro, que foi aos 40 e... sei lá, em quanto tempo foi o gol do Inter, o segundo? Vamos lá. A expulsão do Vina aconteceu aos 4 minutos. A expulsão do Carboneiro aos 44 do segundo tempo. O gol do Inter aconteceu aos 43, um minuto antes. Não, 90 minutos. 90 minutos. E de uma atuação... Se a gente... E 90 minutos, Vaguinho, desculpa te interromper, mas 90 minutos que as chances claras até o gol do Vitinho eram só do Ceará. O Inter não conseguiu criar uma chance clara até o Vitinho, Maurício. A primeira chance de gol é o gol. É o do gol. Internacional. E a segunda é o outro gol. O Inter, a rigor, tem um... Bom, parabéns pela eficácia. Só não vou dizer que o Inter tem uma bola na casinha e um gol, porque o Bernabé chuta de fora da área no primeiro tempo, uma bola lá que o goleiro lá defende. No primeiro tempo ainda, que a gente leva como chance porque o goleiro defende, mas perto das chances do Ceará foram menores. Mas isso é menor hoje, né, Wagner? Claro do que você encontrar na base um jogador que está presente em vitórias fora de casa sobre o Nacional de Montevidéu, sobre o Bragantino em Bragança Paulista e hoje em Fortaleza. Se este jogador não tem valor, se este jogador não merece uma sequência até que se afirme, eu não sei mais o que é futebol profissional. Ele teve oportunidade contra o Vitória, ele foi mal no jogo contra o Vitória, só que o jogador nessa idade e com o perfil dele, ele precisa ser tratado com carinho, ele precisa ter sequência, talvez, sai do time, mas volta pra jogar, volta pra salvar o Internacional. Eu disse, Jory, que quem ganhou o jogo hoje foi a camisa, tá? Porque o Ceará entrou pilhado. O Ceará entrou pra fazer o jogo da vida dele também. Por quê? Porque hoje escaparia da segunda divisão. E pela tabela, o Ceará vai se complicar e muito na reta final deste Campeonato Brasileiro. Vai se complicar. E o Inter entrou para fazer um dos jogos mais importantes da temporada e sim, por que não, da sua história, para evitar rebaixamento. Só que hoje quem pegou pilha foi o Ceará. Pegou pilha pela declaração do Ramon Dias,
levou lá mulheres pro estádio, colocou isso em um mosaico, né? Se motivou ou tentou se motivar com a minha declaração, imagina, o Vaguinha, o Ceará precisa da declaração do Vaguinha para se motivar. Isso mostra a diferença de tamanho do Inter pro Ceará. Só que mesmo assim, o Ceará, com um jogador a menos, ele criou dificuldade pro Inter no jogo. Por isso eu disse, olha, é uma obrigação o Inter ganhar o jogo, senão a comissão técnica precisa sair. A comissão técnica do Inter, se o Inter empata esse jogo, tinha que sair. Porque foram 10 dias de trabalho sem nada. Sem nada. E a camisa salvou. A camisa salvou. Sábado vai ter treino com o torcedor lá. Vai ser outro ambiente. E segunda-feira, torcedor do Internacional. Você que está me ouvindo, em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina, pode vir de avião também, vem de fora, Mato Grosso do Sul, São Paulo, vem pro jogo. Vem pro jogo. Porque além de tudo, o Carboneiro acabou sendo expulso. O principal jogador do time começou no banco hoje, foi expulso de novo. Tinha tomado um cartão bobo já. Mas na reta final do campeonato, não me lembro se foi contra o Atlético Mineiro ou contra o Bahia que ele tomou o cartão. Ficou de fora da viagem pro jogo contra o Vitória. Acho que foi contra o Bahia que ele tomou. Foi isso aí. Não pode. É preciso ter controle emocional. Neste momento, os outros estão mais apavorados que a gente. Então joga essa responsabilidade pro outro lado.